Queridos amigos, é com muita alegria que retomamos na sexta-feira as nossas transmissões ao vivo, sendo você o nosso participante, aquele que compartilha conosco, dentro desse enquadramento onde nós fazemos uma fala de 40 minutos e em seguida a gente abre para um debate por mais 20 minutos. O tema de hoje é Espiritismo, sobre a morte e sobre o transcender, o morrer e o transcender. Eu quero iniciar falando uma poesia e no final eu resgato a história dessa poesia que talvez possa nos ajudar a compreender essa transcendência que a vida nos embute pensar, analisar e viver. Adeus. O sino plange em terna suavidade, no ambiente balsâmico da igreja, entre as naves, no altar, em tudo voeja o perfume das flores da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade. E a alma que se libertou do exílio beija a luz que resplandece que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terras das desventuras. Adeus, amados meus, diz das alturas a alma o azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. É pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a nossa notável Cotovia Potiguar, Alta de Souza, trouxe-nos essa bela poesia inclusa no livro Parnaso de Além-Túmulo, a obra que marcou a iniciação de Chico Xavier no mundo e confundiu os literatos, confundiu os eruditos da época, porque era um conjunto de poesias luso-brasileiras, autores, que se ampliavam para um número além de 50 mil, falando da imortalidade da alma. Eu quero lembrar hoje, iniciando a nossa fala, sobre uma figura que mais se debruçou sobre esse tema no âmbito científico, na tanatologia. Foi uma suíça nascida em Zurique em 1926 e faleceu agora em 2004, com 78 anos, portanto. Elisabeth Kübler-Ross, uma médica que fez toda uma trajetória de vida com muitas dores, muitos sofrimentos, e que experimentou a Segunda Guerra Mundial, podendo presenciar as execuções que se estabeleceram nos campos de concentração, pôde visitar os espaços onde ficavam os presos, dedicou-se como médica às crianças, aos doentes psiquiátricos, aos aidéticos, quando a AIDS surgiu, aos pacientes terminais, e a esses especialmente ela se notabilizou no âmbito da tanatologia com a publicação de uma obra que ficou best-seller, Sobre a Morte e o Morrer, que suscitou inúmeros seminários, onde ela compartilhava como a medicina deveria lidar com o paciente terminal, com a proximidade da morte e com a morte propriamente dita. Essa trajetória de Elisabeth Kübler-Ross, ela nos enseja a pensar no nexo que ela conseguiu estabelecer no âmbito acadêmico com a transcendência, o morrer e o transcender, já que as vivências que ela experimentou lidando com os pacientes lhe ensejaram uma
competência no acúmulo de conhecimentos que permitiu a ela colocar-se nesse lugar de expressão internacional em razão da forma como ela abordava a temática. Mas a sua experiência pessoal é muito curiosa e quando ela se autobiografa, ela narra um pouco dessa construção, como é que se deu nas entranhas do cotidiano. Nos Estados Unidos, ela fazia consultas a pacientes terminais e levava os alunos em Chicago para fazer as intervenções relacionadas à terminalidade. Porque quando chega na área terminal, até os médicos receiam de dar, porque estamos no fim. E médico, enquanto formação acadêmica, fomos criados para dar vida, para salvar, para curar. Então, quando chega a terminalidade, bate na onipotência, na impotência e, às vezes, na arrogância de muitos daqueles que, como médicos, não nos damos conta que a vida é um fenômeno de um fluxo de nascer e morrer, num processo permanente, de que a vida transcende o nascer e morrer, jaz tanto no corpo quanto fora do corpo. É um fenômeno eternal, não somente terrenal. Assim sendo, Elizabeth conseguiu fazer esse encaixe. E ela, numa das pacientes que mais chamou a atenção dela nesse viés, desse encaixe, ciência e espiritualidade, foi quando a senhora Schwartz, ela fora ser consultada pela sua equipe estudante, e ela trabalhava junto com um pastor luterano que compunha com ela a equipe profissional de trabalho, ele teólogo, naturalmente. E então, a senhora Schwartz era interessante porque ela já tinha passado 10 vezes pela UTI, mais de 10 vezes, o que deixava as enfermeiras meio assustadas e olhavam a senhora Schwartz de uma forma estranha, porque era uma pessoa que morria, mas não morria, quase morria, mas não morria, ia, não ia. E na entrevista, a doutora Elizabeth pôde dar-se conta, na fala da própria senhora Schwartz, de que ela tinha um filho de 17 anos, e o seu esposo era psicótico, esquizofrênico. E, portanto, ela tinha medo de morrer e deixar o filho às expensas do esposo doente. Essa era a pendência. Na terminalidade, temos dificuldade de lidar com a morte quando temos pendências internas. É uma das contribuições que ela traz no âmbito científico. Nós temos dificuldade de nos desprender do corpo em razão de crenças limitantes e de pendências ao longo da vida. Então, ela pôde conversar com a senhora Schwartz e fazer a transferência da tutela do filho, em caso de morte, para o governo, que, na perspectiva do trato jurídico, ensejaria passar a tutela para um parente. E assim, deixou a senhora Schwartz tranquila. 6 meses depois, a senhora Schwartz apresenta-se novamente com a doutora Ross, dizendo que queria submeter uma nova entrevista. A doutora Ross disse que não permitiria, porque ela não fazia 2 entrevistas, não usava um paciente 2 vezes. Mas ela insistiu muito. Acabou então que a doutora Ross cedeu e ela foi para a entrevista. E a entrevista, ela narrava as mesmas histórias, a doutora Ross foi ficando inquieta e perguntou para ela o que é que ela tinha, que ela disse que teria de dizer e que era importante. E a senhora Schwartz então narrou, dizendo que na cidade onde ela estava, mais uma vez ela adoecera, estava no quarto reservado ao atendimento mais específico quando entrou num sangramento e começou a se dar conta de que efetivamente tinha chegado a sua hora. Ela percebeu-se saindo fora do corpo, via-se as proximidades do teto olhando o corpo quando uma enfermeira acessou o quarto e rapidamente chamou os profissionais para a ressuscitação cardiorrespiratória. Os profissionais chegaram e ao olhar da senhora Schwartz fora do corpo, era perplexidade vendo os profissionais tentando ativar um corpo e ela se sentindo tranquila, bem, feliz, sem nenhum desejo de voltar para o corpo e notando a angústia dos profissionais que não conseguiam ressuscitar. Inclusive, um dos estudantes residentes, nervoso,
fazia piada ao lado do médico, como que para disfarçar, para se defender da impotência naquela situação de trazer a paciente novamente para a vida. O fato é que a equipe médica deu a senhora Schwartz por morta e saiu. Quando a enfermeira veio buscar o corpo para o necrotério, qual não foi a surpresa? Lá a senhora Schwartz estava viva de novo. Essa senhora, acho que estava condenada à imortalidade no corpo. Então era isso que ela queria contar para a doutora Ross. Os alunos ficaram olhando e conversando um com o outro. Então ela olhou para a doutora Ross e disse: doutora Ross, a senhora acha que além de tudo eu estou ficando louca? A doutora Ross disse: não, absolutamente. E então os alunos, esperando que se concluísse a entrevista, depois que a doutora Ross conversou um pouco mais rapidamente com a senhora Schwartz e a dispensou, os alunos ficaram entendendo de que era um quadro psicótico. E ficaram ainda mais atônitos quando a doutora Ross disse que a senhora Schwartz era saudável mentalmente. Era tão lúcida que ela tinha vindo à consulta para saber se ela era louca, porque normalmente o louco não acha que ele é louco. E quem está com medo de ficar louco sempre pergunta se está ficando louco. Mas os loucos mesmo, eles acham que são saudáveis, eles nunca se perguntam se estão doentes. Então, os alunos ficaram intrigados com a doutora Ross, porque ela estava acreditando naquela fala. A formação médica é sempre materialista, ateísta, nunca visualiza a vida além da morte. E foi aí que a doutora Ross ficou encrencada, porque ela era tão saudável na fala com os alunos que a doutora Ross explicava que a senhora Schwartz estava com medo de que o documento de transferência do filho para o parente, mediante a justiça estabelecida, pudesse ser inviabilizado caso ela pudesse estar louca, o que dá a impossibilidade dela poder fazer essa transferência e o filho ficaria naturalmente com o esposo, o pai. Vejam quanto ela estava lúcida, segundo a médica psiquiátrica. Assim, ela saiu com o pastor Guinness, que ficava ao seu lado conduzindo o grupo de estudo, e ficou a indagar o que tem para além da vida. E decidiu junto com ele compor uma pesquisa. Cada um pegaria 20 pacientes que tivessem experimentado a percepção da experiência quase morte, que na época não tinha esse tema, ou seja, a saída do corpo, esse fenômeno em torno da terminalidade. E assim foi decidido e assim foi feito. Mas o pastor Gaines, luterano, acabou por se destacar do hospital e veio o seu superior substituí-lo, o que desagradou muito a doutora Ross, que agenciava as pesquisas e ficava fascinada com as informações dos pacientes que saíam do corpo nos fenômenos de quase morte. Foi então que um dia a doutora Ross está para desistir da pesquisa, sair do hospital, em função da forma como o hospital estava lidando, da forma como o outro teólogo estava compondo com ela. O teólogo parecia mais o médico e ela parecia mais a religiosa, segundo a fala dela própria, junto com a equipe dos alunos, os residentes. Quando ela estava para desistir e quando ela foi abordar o assunto, despedindo-se após uma das sessões com os alunos, e o teólogo acionou o botão para chamar o elevador, e quando ela começa a introduzir o assunto, qual a surpresa quando abre a porta do elevador? Ela vê uma mulher sobrepairando dentro do elevador, e ela se assusta, faz menção à mulher. O pastor olha, não vê nada, e psiquiatra, as pessoas pensam que os psiquiatras às vezes não funcionam muito bem. Ele se apressou para entrar dentro do elevador, interrompendo aquele mal-estar, aquela incompreensão, porque ela fazia menção a alguém e esse alguém não existia, e quando ele entrou, a mulher saiu. Era a senhora Schwartz. Disse: doutora Ross, eu quero apenas alguns minutinhos da senhora. Vocês vejam como essa mulher é insistente. E a conduziu para o consultório que ficava às proximidades do elevador. A própria paciente
ex-paciente, abriu o consultório. E a doutora Rossi ficou achando que estava tendo uma crise de alucinação. Então a senhora Schwartz disse: eu vim lhe fazer 2 menções. A primeira, agradecer por tudo que você fez a mim. A segunda, doutora Rossi, é para você não desistir da sua pesquisa. Ainda não está a hora de você declinar desse caminho. A médica psiquiátrica ficou tão confusa, sentada na cadeira, tomou um pouco a mão para tocar nos objetos, para se certificar de que ela estava ali, e para romper com qualquer movimento de descrédito, ela tomou de um lápis e ofereceu à senhora Schwartz e um papel pedindo que ela pudesse fazer o agradecimento que ela estava fazendo a ela e ao pastor luterano, que ela o fizesse por escrito. A senhora Schwartz pegou, escreveu no papel um agradecimento e deixou com ela, enquanto ela pegava, a doutora Rossi, uma xícara de café e tocava firmemente para se certificar de que ela estava ali, vivendo aquela experiência, e de que a assinatura do papel não podia ser um fenômeno de alucinação, um surto psicótico. Em seguida, a doutora Schwartz desapareceu. Essa narrativa feita pela notável tanatologista suíça, com todo o seu trabalho nos Estados Unidos, que levantou inúmeras anamneses mostrando a vida em torno da morte, vem ao encontro na atualidade daquilo que a medicina paliativa propõe, cuidar da terminalidade, e com uma compreensão que a doutora Rossi trazia na época. Os médicos acham que eu exploro os pacientes terminais, mas eu digo para eles que eu posso cuidar deles até o fim e posso curá-los, porque para ela a morte não era o fim. A morte era um processo indolor que se estabelecia como a finalização de um ciclo existencial. Com a vivência da senhora Schwartz, ela mergulha nas experiências de transcendência e vai deixar para o mundo um legado de conexão, de espiritualidade com a medicina, falando para além da morte e do morrer, a vida que se sobrepõe à morte. A perspectiva espírita, analisando a vida, debruça-se nesse ponto com muita beleza, encanto e formosura. Aliás, o espiritismo nasceu dos fenômenos dos mortos. Na fala de Jesus, quando os meus discípulos se calarem, as pedras falarão por mim. Quando o cristianismo experimenta o declínio no século XIX, e quando a Europa está cansada dos morticínios, do santo ofício, das cruzadas, surge as lápides do túmulo, os mortos, falando através de fenômenos que eram tomados à conta de divertimento, chamado mesas girantes, depois dançantes, depois falantes, nada mais eram do que os mortos se comunicando. A morte, na perspectiva da análise espírita, é um portal que se abre na direção da vida. Morrer, para todos aqueles que estamos imbuídos de lidar com a morte como um fenômeno espantoso, não representa absolutamente nenhum sinal de dor habitualmente. O difícil é o fenômeno do morrer, não a morte em si mesma, ou seja, a doença, às vezes a tortura, às vezes o processo que se arrasta até que a pessoa saia do corpo, mas a morte em si mesmo é a liberação de um pássaro da gaiola. Como numa metáfora, um dos seus garotos, da doutora Rossi, haveria de dizer, numa fala simbólica, mas de absoluta precisão, já que ele detinha câncer e a morte se avizinhava. Ele dizia: doutora
Rossi, a morte não é nenhuma coisa que não um casulo do qual haverá de sair uma borboleta. Quando chega o momento, a borboleta sai e volta para casa, para Deus. A morte em si mesmo não nos mete medo, não nos causa sofrimento e não nos tira a paz. Foi tão notável essa descrição que o seu paciente fez, que ela colocou no seu livro, como uma das expressões que as crianças experimentam quando se expressam sobre a morte, porque as crianças ensinam mais do que os adultos sobre o morrer, sobre a morte, sobre o transcender, porque elas são vívidas, não têm pendências no aqui e no agora. As crenças ainda não estão incrustadas, elas são muito autênticas, elas falam com muita vivacidade. E os adultos somos todos atrapalhados com uma série de encrencas que ficaram ao longo do caminho, com muitas crenças limitantes religiosas, e às vezes não conseguimos fazer valer, na aproximação da desencarnação, uma movimentação que seja adequada e serena. Ao lado do instinto de conservação, acresce, portanto, na teoria da humanidade, esse pavor da morte como se ela fosse alguma coisa horrorosa, que as crenças infantis se nos amedrontaram, e as pendências emocionais, afetivas, que ficaram e como grilhões, e a gente tem medo do que vai acontecer depois da morte, notadamente aterrorizados com infernos, com situações pavorosas envolvendo satanases, demônios, que são absolutamente metafóricos, mas que são usados muitas vezes pelas religiões para tentarem impor uma conduta no bem por parte dos seus profitentes. É que parece que o céu não é tão saboroso, então tem que se meter a pessoa no céu através do medo e não através do amor. Até hoje a gente diz que temos que ser tementes a Deus. Então a gente teme a Deus, teme Satanás, então a gente vive no pânico. A perspectiva espírita é diferente. Deus é amor, a vida flui entre o nascer e o morrer, tem um instinto de conservação que me coloca diante da vida numa movimentação natural de querer ficar no corpo o tempo que for necessário. Mas o tempo de Deus, quando chega o momento da desencarnação e não da morte, porque morte, uma palavra que ficou consagrada de uma forma fúnebre, funesta, como fim, desencarnação, foi a palavra cunhada por Allan Kardec para definir esse fenômeno. A morte é um fenômeno. Sair do corpo. E ao sair do corpo, nós pairamos como uma borboleta que sai do seu casulo e ganha o voo da liberdade. Morrer especificamente é libertar-se. Não é tão doloroso como se poderia supor o fenômeno da morte em relação ao fenômeno que antecede a morte, mas a morte em si mesma. E aquilo que se dá após, quase sempre, é extraordinário para aquele que passa por esse portal, salvo exceções daqueles que fazem da vida uma má vida vivida, ou que precipitam a vida do corpo, interrompendo-a por conta própria, antes que o fim da vitalidade ou de que os desígnios cósmicos permitam que a pessoa saia do corpo. A estes, naturalmente, sucede uma experiência fora do corpo, tal como está no corpo. Continua sofrendo, e às vezes com um agravamento, pelo tipo de imposição de morte a que se impôs. Desencarna e leva consigo o patrimônio que vivia quando estava no corpo, acrescido da dor pela desencarnação que se lhe foi imposta, ou pelas culpabilidades em função dos delitos que cometeu durante a vida, e quando sai do corpo, naturalmente vive experiências muito difíceis, mas não menos difíceis do que aquelas que estava vivendo no corpo, porque quem entra para fazer uma cirurgia e tira um rim, portanto sai com um rim a menos, fez a desencarnação de um rim, quando volta para o quarto, volta a mesma pessoa, igualzinho. Quando a gente deixa o corpo, a gente sai do corpo, continuamos igualzinho. Se vivemos com a consciência tranquila aqui, saímos do corpo com a consciência tranquila lá.
Se somos pessoas que estamos atualizando as nossas contas internas, eliminando pendências e procurando desenvolver o nosso patrimônio intelecto-moral, nós haveremos de sair pelo portal voejando. Na fala de Alta de Souza, nós estaremos, portanto, com a consciência do outro lado da vida, e quando a gente diz do outro lado da vida, é apenas uma expressão didática, porque não tem um outro lado. A vida é um fenômeno de interpenetração. Haja vista que os pacientes que vivem a experiência de quase morte estão no mesmo lugar, apenas estão numa outra frequência, como ondas de rádio, TV, que estão no mesmo lugar, porém faixas diferentes que você pode acessar. Assim é a vida fora do corpo. A gente não vai para um lugar, a gente tem um lugar infernal ou de céu dentro de nós mesmos, e quando saímos do corpo, continuamos no mesmo estado, como alguém que entrou, sofreu anestesia, tirou um pedaço do corpo e voltou para o quarto, continuando do corpo. Assim somos nós. Não saímos da vida, saímos do corpo. E na análise que Allan Kardec pôde fazer da temática, durante toda a codificação, que são as 5 obras fundamentais que nos ajudam a entender o propósito existencial do ser humano na Terra, ou seja, o espírito quando está no corpo, ele nos ensejou a fazer uma pesquisa de campo notável, que está consagrada no livro O Céu e o Inferno, que você pode ler. E nessa obra, nós vamos encontrar a fala do codificador, demonstrando como é que se dá quando o espírito sai do corpo, nos diferentes níveis de consciência. E diz lá, de uma forma bem categórica, nos ajudando a entender, para aqueles que queremos vivenciar a experiência do morrer e a morte, de uma forma a ter consciência e de uma forma tranquila, de que o que é importante quando a gente desencarna são alguns fatores, mas o mais importante, aquele que é prevalente e hierarquicamente fundamental, é o bem que você faz. Se você faz o bem, você está bem aqui, lá. Morre hoje ou morre amanhã, se você fizer o bem, pode ser até ateu. Pode ser até ateu. Um ateu está muito melhor conectado com o divino fazendo o bem do que um religioso que usa a religião em proveito próprio e vive mal a religiosidade. Então, o que é fundamental para viver uma experiência de desencarnação e sair do outro lado num voo livre é o quanto nós amamos na vida, o quanto nós ajudamos, o quanto nós nos amamos, o quanto nós compartilhamos o amor que nós temos com aqueles que caminham conosco, a quantas pessoas a gente estendeu a mão. Esse é o patrimônio que se faz presente na própria alma e que nos coloca fora do corpo numa condição de elite do ponto de vista da meritocracia, ou seja, numa posição iluminativa. O segundo fator, distante desse primeiro, mas é o segundo, e que nos ajuda a fazer essa travessia, é o conhecimento do mundo espiritual. O conhecimento das leis que regem a vida espiritual, portanto, aquela que fala do fenômeno do ser fora do corpo. Essa literatura nos ajuda, sobremodo, a poder avançar durante o fenômeno da desencarnação, entendendo o que está acontecendo conosco e facilitando esse processo nas intercorrências que pode haver nesse trânsito por esse portal. Mas é secundário, porque o fundamental é o primeiro. Não basta ter conhecimento e não fazer o bem, porque senão eu conheço, se não faço o bem, conheço o que vai acontecer de ruim comigo, dificuldades, o aperto que eu vou passar quando se aproximar a desencarnação ou quando estiver na minha terminalidade corpórea, pela desvitalização, ou então por uma doença que venha, ou então um processo de ameaça de morte que vai se consumar logo em seguida, num processo, às vezes, de exceção, de tortura, de sequestro, enfim, essas coisas que acontecem. Então, ninguém pense que dormindo se morre bem. A maioria das pessoas com medo de morrer, elas ficam em casa, deitado na cama, e 90% das pessoas que morrem, morrem na cama. Então é bom levantar da cama e sair. Não nesses dias que precisamos fazer a contenção social em função da transmissão dos
coronavírus. Mas eu quero dizer de que não adianta de que está bem do outro lado quem morreu silenciosamente. Muito comum dos médicos que fazem o suicídio usar, por exemplo, o uso dos anestésicos, dos remédios, porque pretendem uma morte sem dor. Lê do engano, ilusão. Porque o que nos faz morrer bem é viver bem. Se você quer morrer bem e quer garantir uma condição de vibração fora do corpo altaneira, no encontro com espíritos benfeitores que te tutelaram a existência, viva bem. Porque morrer é um fenômeno quase banal, mas viver é duro, é luta. Nós estamos no corpo para viver. Se não tivéssemos o instinto de conservação, abríamos mão da vida facilmente. Mas Deus colocou em a natureza um instinto de conservação para nos manter no corpo, a fim de que pudéssemos, em vivendo, aprender, crescer. Estabelecer, portanto, o objetivo primordial da criação, que é a nossa evolução, nosso progresso. Logo, se a gente quer experimentar uma vida saudável, ao invés de ficar com medo de morrer, nós devemos estar percebendo que por trás do medo de morrer está o medo de viver. Porque quem vive a vida plenamente está preparado para desencarnar a qualquer momento. Porque está aproveitando a vida nos seus movimentos mais simples, mais singulares. E viver a vida é poder regê-la dentro de uma perspectiva dos valores e princípios que norteiam uma vida ética, saudável, sem dano a ninguém nem a si mesmo, cujos livros religiosos propõem em consonância um ponto em comum, é viver a lei divina, a lei de amor. Então, se eu quero experimentar uma experiência de aproximamento da morte e poder vivê-la de uma forma saudável, eu preciso estar olhando como eu estou vivendo a minha vida. Porque a gente tem a impressão que uma facada, um tiro, é alguma coisa assim horrorosa. Tanto é que quando a gente vai visitar alguém que faleceu, a gente costuma olhar na face, dependendo de como está a pessoa, assim, morreu mal. Porque a pessoa está preta, está escura, está vermelha, está cianótica, às vezes ficam marcas no cadáver, pálido, que é natural, a palidez. Então nós fazemos uma interpretação pela cara do morto. E até há quem faça ali a estética do morto, como se esteticamente o morto estabelecido, recalchutado, ele pudesse estar bem do outro lado. É um engano, porque o tipo de morte não tem a ver com o tipo de experiência que a pessoa vai estar do outro lado. Pode-se morrer de uma experiência aparentemente muito dolorosa, mas não se experimentar nenhuma dor. No incêndio, por exemplo, numa epidemia, por exemplo, naquilo que pode representar uma sufocação, e você não sentir absolutamente nada porque tem merecimento. E você pode estar dormindo em casa esperando a morte chegar e não conseguir sair do corpo, porque tem apego, está aprisionado aos bens, não quer deixar os afetos. Está tão ruim que mesmo pela desvitalização, na terminalidade da morte, o corpo entrando em falência, você bem idosozinho, você não consegue sair do corpo. Porque o estilo de vida é que determina o estilo de vida espiritual que vamos ter. E o desenlace, ele é tão mais rápido quanto maiores são os nossos valores internos, as nossas virtudes, o bem que se fez, o amor que se estabeleceu e o conhecimento que se tem, facilitando a ajuda dos benfeitores espirituais que sempre estão disponíveis para nos acolher nesse parto que é voltar para lá. E não poucas vezes a nossa mãe e o nosso pai, às vezes estão presentes, participando dessa volta, como se fosse um parto às avessas, estabelecido pelos benfeitores espirituais, o guia espiritual, o anjo guardião que nos tutelou a existência. E esse parto é tão mais facilitado, menos distóxico, menos doloroso, se o estilo de vida, o jeito de viver foi consentâneo com as leis de amor que nos regem a existência. Logo,
Aqueles que às vezes ficamos muito preocupados com o tipo de morte, nós temos que estar pensando exatamente no tipo de vida que estamos tendo. O tipo de morte não importa. Não, mas eu fico imaginando que a bala entra... Você nem sabe que... Você sofre o alcance de um projétil, por exemplo, de uma arma de fogo, você continua andando, nem sabe que às vezes foi atingido. Eu tenho um sobrinho que foi atingido por uma bala e nem se deu conta, só se deu conta quando começou a sangrar, porque foi um tiro no automóvel por trás, a bala varou toda a estrutura do bagageiro, varou a estrutura do estofado e alcançou o seu braço. Ele nem se deu conta de primeiro. Quando a nossa mente está concentrada em alguma outra coisa, a gente nem sente. É o que acontece, por exemplo, quando nós estamos experimentando um atendimento médico, de uma injeção, por exemplo, e se a gente desconecta da injeção, faz com que a criança desconecte, ela nem sente a picada, porque a mente foi para o outro lado. O dentista faz muito isso, você nem sente a picada do anestésico. É que a mente está no outro lugar. Então, se você está preocupado com os entes queridos que foram ou que possam ir, ou se você pode ir antes deles ou não, eu quero dizer a você que aqueles que vão estão melhores daqueles que ficam, se fazem um bem. De que aqueles que ficamos, ainda ficamos presos no corpo para fazer as lições que a escola da vida nos enseja. Aqueles saíram e agora estão visitando outros espaços, numa outra condição, sem as vicissitudes que o corpo físico impõe. Se você quer experimentar uma transição saudável, viva o bem, ame um pouquinho mais, reconcilie-se com seus adversários enquanto você está no corpo. Ore e leia a literatura que fala do mundo espiritual, porque ela nos enseja fazer uma imersão de como é que é o trânsito daquele que se suicida, daquele que é uma pessoa de má vida, daquele que é uma pessoa nobre, daquela pessoa que é uma pessoa iluminada, da pessoa que é bondosa, da pessoa que é avarenta. A gente vai vendo como é que eles funcionam. E para isso, a literatura espírita tem recursos e obras com conteúdos inimaginavelmente preciosos ao seu dispor. A literatura de Allan Kardec, Céu e Inferno, e a literatura de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, 12 livros, são suficientes para nos fazer uma imersão no mundo espiritual e podermos compreender como é o fenômeno e o quanto é importante viver o bem aqui e agora, todos os dias. Vamos às perguntas? Vamos, temos algumas aqui já. Alberto, o coronavírus poderia ser o somatório dos nossos desregramentos de sucessivas existências no planeta, onde infringimos realmente a criação? Todas as patologias que envolvem o ser têm uma relação de causalidade. O espírito André Luiz chega a dizer, em 2 mensagens que se complementam, sobre invasão microbiana e predisposição mórbida, no livro Evolução em 2 Mundos, de que tudo que se nos acontece, que não está relacionado à falta de higiene, à intemperança, elas está relacionada ao nosso estilo de vida que nós trazemos de dentro para fora do nosso corpo espiritual, pelo espírito, que causa uma vulnerabilidade aos fatores externos, incluso os micro-organismos que envolvem bactérias, fungos, vírus. Você não imagina a quantidade de vírus, bactérias e fungos nós temos no corpo, coexistindo conosco, e não somos doentes. Porque há um sincronismo ecológico daquilo como estamos energeticamente, de dentro para fora colocado, em profunda consonância com os agentes externos. Todavia, quando nós nos desequilibramos, diz o espírito André Luiz, seja em outras vidas que trazemos para essa, seja nessa existência, acoplado às outras existências, nós deixamos que
dinâmica perispiritual, o nosso corpo energético, fique vulnerabilizado na área onde a gente localizou a nossa encrenca. A culpa, o remorso, a raiva, a ambição, a avareza, essas coisas ruins que fazem parte da nossa estrutura de maturidade, são as nossas imperfeições. A área do corpo onde a gente apresenta a encrenca, ali as bactérias se multiplicam, os fungos se multiplicam. Então, esse desequilíbrio nessa relação que nós estamos aqui estabelecendo, enquanto compreensão para chegar ao que você nos disse, quando, por exemplo, aquela pessoa tem insistente infecções de garganta, tira a amígdala, continua com infecção, não adianta, ela tem uma vulnerabilidade. Às vezes é alguém que lesou o chakra laríngeo através da fala, do exercício do poder, do suicídio, e traz uma vulnerabilidade. Ou nessa existência está fazendo uma malversação da sua comunicação e vulnerabiliza energeticamente a garganta e faz lesões que naturalmente não existiriam, ou não existem nos outros, que estão vivendo energeticamente um processo de harmonia com os micro-organismos. As mulheres, por exemplo, que fazem uma frequência e recorrente infecção de fungos, de cândida, que não conseguem curar, tratam e não curam, enquanto que tem outras e ficam com o maiô molhado, e na praia, na piscina, úmidas, portanto, e não tem fungo que se instale, porque ali naquela área sexual há uma profunda conexão energética de equilíbrio, e os fungos que entram em contato, que estão em a natureza e que estão conectados no corpo, não se multiplicam de forma desarmônica, causando um motim e um desequilíbrio na relação o nosso corpo, mas os micro-organismos. Então, a pandemia que se coloca no mundo é uma doença do organismo mundial. É um chamamento para o quanto nós estamos doentes do ponto de vista sociológico, econômico, do ponto de vista do exercício do poder político. Na base de tudo no mundo está a moralidade, a ausência de espiritualidade superior, que enseja o desequilíbrio dessas diferentes áreas que, mundializadas, nos vulnerabilizam enquanto mundo a experimentar, vez que outra, quase que há 100 anos, às vezes um pouco menos, as epidemias e as pandemias. Então, o coronavírus é um puxão de orelha da natureza para que possamos revisitar a forma como nós estamos lidando uns com os outros, a forma como nós exercemos o poder, a forma como lidamos economicamente, a forma como lidamos a nossa energia de sexualidade, a forma como politicamente nós nos relacionamos uns com os outros e com as instâncias partidárias. Tudo isso tem a ver com esse desequilíbrio mundial que ficamos à beira de um colapso de uma guerra nuclear, por exemplo, capaz de destruir a Terra, porque temos material bélico para destruir a Terra 10 vezes, mais de 10 vezes. Então, o coronavírus, esse chamamento suave e delicado da natureza, que se mostra, às vezes, num olhar, a princípio, como cruel, como devastador, como um monstro, mas que, em realidade, uma mão amiga da natureza que vem ao nosso encontro para balançar as nossas estruturas de humanidade, para fazer uma limpeza, levando desencarnados algumas pessoas que já merecem desencarnar e se libertam, e deixando outras para o aprendizado que precisa ainda ser feito. Então, a sua pergunta é muito pertinente. Levando-se em conta que todos nós reencarnamos e desencarnamos sucessivas vezes e que a pátria de origem é espiritual, por que ainda é tão doída a desencarnação? Porque ainda não conseguimos lidar com o mundo espiritual e a imortalidade da alma com a serenidade possível de uma cultura de paz centrada numa visão espiritual. Bem haveria de dizer o Espírito Emmanuel, na introdução do livro Nosso Lar, através de Chico Xavier, de que o mundo precisa de espiritismo e de espiritualidade
mas do ponto de vista da necessidade de espiritismo e espiritualismo, mas do ponto de vista das necessidades reais, o mundo precisa muito mais de espiritualidade, falando do mundo. De que nós precisamos, portanto, lidar com a vida para além do sistema sensório, para além da matéria que somos, porque nós nos achamos que nós somos isso aqui. Então lidamos com o mundo como se fossem animais que vamos morrer. A nossa relação com a vida, a despeito do mundo ser espiritualizado, se dizer religioso, se dizer espiritual, não nutre espiritualidade. Nós cultivamos uma religiosidade formal, social, cultural, de culto exterior, mas nós não vivemos uma religiosidade que nos prospecte para a espiritualização, o que é diferente, para a transcendência, com honrosas exceções. Falo de um modo geral aqui, posto que o mundo, vivenciando uma religiosidade que está materializada, que cultiva uma espiritualidade tacanha, pequena, não consegue ver de que a vida é do lá para cá, de que nós somos espíritos e nos tornamos homens e mulheres, de que nós não somos homens e mulheres, estamos homens e mulheres. A nossa relação é exatamente o oposto. Essa é a perspectiva espírita, dessa ciência que estuda o espírito, como Allan Kardec bem definiu o espiritismo. Então, nós, como aprisionados pelos 5 sentidos, nós vivemos a materialidade e o materialismo a despeito, contraditoriamente, de nos dizermos religiosos, a maior parte do mundo. Então, essa dificuldade faz-nos lidar com a morte, para além dos tipos de conservação, com muitas reservas. Estamos tão apegados aos bens que a gente pensa que vai perder, nós nunca tivemos, nós estamos administrando. Esse corpo não é nosso, nós estamos nele, nós somos inquilino. A qualquer momento nós podemos ser despejados, despojados dele, mas a gente acha que o corpo é nosso. E a gente acha que tem um espírito. Nós somos um espírito que temos um corpo. A gente inverte tudo. Então a morte passa a ser assustadora, porque ela coloca em xeque a nossa ideologia materialista a despeito de nós nos dizermos religiosos. Conecta-se com o instinto de conservação, como bem falamos, e fica distorcido. Aí nós não lidamos bem com a desencarnação, a despeito de termos morrido muitas vezes e de termos renascido muitas vezes. Qual a ideia que podemos expor para aqueles que estão na transição da religião, conhecendo agora o espiritismo, mas sentindo que está atraindo a sua fé para seguir essa santa doutrina? Se você está fazendo uma transição, não esqueça de que Deus não tem religião. E qualquer uma delas o conecta com Ele, se faz sentido para você. Bem haveria de dizer o Dalai Lama, quando interrogado por o teólogo brasileiro Leonardo Boff, que lhe perguntou qual era a melhor religião. E o Lama, representante do budismo máximo no mundo, disse com muita sabedoria: aquela que transforma, que prospecta o homem para melhor. Então Leonardo Boff insistiu: e qual é a religião que transforma e que impulsiona o homem para o melhor, para o bem? E Leonardo Boff se surpreendeu com a resposta do Dalai Lama, quando disse: aquela que torna o homem mais compassivo, mais solidário, mais fraterno, e foi citando as virtudes. Então, não tema estar traindo ninguém, porque não se trai Deus, a gente trai-se a si mesmo. Toda busca da divindade, do divino. Não fique cerceado porque essa ou aquela religião possa lhe amedrontar, dizendo que se você sair daqui, você vai levar peia. Se você sair daqui, vai para o inferno, você está seguindo Satanás. Porque tem isso. Uma pessoa que trabalhava comigo, certa feita, me disse isso: doutor Alberto, o senhor está enganado. Eu digo: mas eu me entrego a Jesus. Você não se entrega, você se entrega a Allan Kardec. Eu disse: mas Allan Kardec
segue Jesus. É um engano. Allan Kardec é uma face do Satanás que lhe engana. O senhor é uma pessoa boa, mas o senhor está enganado. O senhor é líder. Se o senhor mudar, toda a sua família vai se entregar a Jesus junto com o senhor. Abandone o espiritismo. E eu disse, eu não posso abandonar, porque o espiritismo é a forma como eu vejo Jesus. E aí nós fomos fazendo raciocínios com a pessoa para entender, na contradição que ela achava que eu vivia, como é que a religiosidade espírita, ela nos faz entender de que o que nos conecta com Deus é o amor. Allan Kardec teve a lucidez de dizer: fora do espiritismo não há salvação? Não. Fora da verdade não há salvação? Não. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, na perspectiva do espiritismo, enquanto doutrina, mesmo aqueles que somos espíritas, se não exercermos a caridade, nós não nos livramos, não estamos bem na desencarnação, no mundo espiritual, no mundo corpóreo. Mesmo sendo espírita, porque não é o título e o rótulo de uma religião que nos faculta a conexão com o divino e livre acesso à prosperidade espiritual e material. Não. O que nos vincula ao divino é a nossa capacidade de amar intensamente, que a gente chama em espiritismo de caridade, longe da esmola, que é um processo de ação libertadora que promove o homem moralmente, materialmente, espiritualmente, intelectualmente. É a caridade nesse sentido abrangente que o espiritismo oferece. Isso é que nos liberta. Então, às vezes, as religiões, elas tentam manter os seus fiéis estabelecendo ameaças, o que já caracteriza com que aquele representante da religião também não tenha entendido a religião dele. Porque a religião dele não é a verdade. Como um amigo costumava dizer: olha, existem 5.000 religiões no mundo, mas fique tranquilo, a sua é que é a verdadeira. Então, ele dizia isso para estabelecer uma conjectura, uma análise, de que é um absurdo a gente achar de que a gente está com a verdade e os outros não, de que a gente está com Deus e os outros não, de que nós vamos ser libertos e os outros não. Liberta-se quem ama. Então, se você está se identificando com o espiritismo, não tema. Siga essa índole que lhe impulsionou para o conhecimento espírita, aprofunde, avalie-se e avalie o espiritismo em relação a si mesmo, para ver se ele é coerente e viva a caridade, que você está no caminho certo. Alberto, poderia falar sobre como as provas da vida no processo de morrer colaboram para o progresso do espírito? Como ocorre o progresso nestes últimos minutos de vida que dizem que podem salvar uma encarnação inteira? Toda existência, nós trazemos pendências durante a vida corpórea. E às vezes 1 minuto, como diz o espírito André Luiz no livro Sexo e Destino, é de vital importância para mudar o itinerário de uma vida. Quando somos capazes de nos reconciliar, de pedir perdão, chamar um ente querido, refazer uma questão, abrir o coração. Então, a resolução de pendências é muito importante para aquele que vai num caminho e às vezes desencarnar sem ter resolvido algumas pendências e levando essas encrencas para além da vida corpórea, para o mundo espiritual, lhe pesa sobremodo. Se ele pode se liberar dela, por que não fazê-lo? Às vezes são doenças depurativas e que são muito saudáveis. Às vezes a pessoa levou uma vida de devassidão, então nessa mesma encarnação já veio as consequências e ele já está expurgando. Ou então levou uma vida correta, mas trouxe da outra, que ele não resolveu em tempo, trouxe para essa. Tudo que a gente faz vai conosco, de bom e de ruim. Então esse de ruim precisa sair. E aí, às vezes, uma pessoa tão boa é acometida de uma doença, às vezes tão insidiosa, grave, dilapidadora, e as pessoas ficam: mas puxa, onde é que está Deus? Está Deus aí. Para que a pessoa acabe se depurar, ela aproveita uma existência nobre e no final experimenta uma provação, um processo expiatório, e limpa-se interiormente através de uma patologia que sai das suas entranhas espirituais através da doença e lhes ensina alguns aprendizados que ele não fez lá atrás.
de modo que a vida é um patrimônio que não pode ser negligenciado. Por isso, sempre temos que respeitar a vida, jamais a eutanásia, tampouco a distanásia, que é a tentativa heróica de manter um corpo vivo que já está no seu processo de terminalidade posto pela própria vida. Então, numa perspectiva médico-espírita, nós costumamos usar a expressão ortotanásia, que não tem um correspondente do ponto de vista do direito. A ortotanásia é o respeito à vida para que ela vá até o seu ponto máximo naturalmente. É o tempo de vida no seu tempo natural. Nem a eutanásia precipitando a desencarnação porque a pessoa está sofrendo, porque a pessoa pediu porque isso, porque aquilo, né? E empurrando a pessoa para a morte, nem a tentativa patética, precária, insuficiente de tentar manter uma pessoa que tem 101 anos fazendo ressuscitação cardiopulmonar quando ela está na falência do seu corpo e a gente quer manter aquela vida com respirador. Essa é uma tentativa que a gente chama de distanásia. É uma tentativa heróica de manter um corpo que já não consegue mais funcionar. Então, respeite a vida e celebre a desencarnação, dando os cuidados paliativos, ortotanásia. Essa é a compreensão que o Espiritismo nos traz numa visão médico-espírita bem em tempo, nos dias atuais. Ok. Vamos lá. Irmãos, nossos irmãos que estão levando na brincadeira a quarentena, assumem responsabilidade indireta e coletiva sobre a desencarnação de uma pessoa pelo colapso no atendimento médico? Eu até postei hoje no meu Instagram, uma pessoa que sai com um paneiro na cabeça, fazendo ironia com as máscaras, né, de proteção. Então ele usa um paneiro na cabeça. E fiz um comentário lá sobre ignorância, né, que nós não nos damos conta do quão é importante esse cuidado no quadro do processo epidêmico que estamos vivendo, da higiene, e para evitar a transmissão. Aquele que o faz por ignorância. E se faz de propósito, é culpado por ter consciência de que está fazendo errado. O ignorante é ignorante, às vezes ele não consegue entender. Tem pessoas que não conseguem entender que tem um vírus que ele não vê, porque para ele só acredita no que ele vê, acredita na galinha, acredita no rato, na barata, mas vírus, bactéria, ele não consegue entender. Não é maldade, é ignorância. E há aqueles que estão contaminados e querem contaminar os outros. É aqueles que, na época da hanseníase, tentavam contaminar os outros. Na época da AIDS, se relacionavam para contaminar os outros. Com raiva da vida, por raiva de si mesmo, joga a raiva nos outros. E dizia, bem-vindo à AIDS, distribuindo o vírus da AIDS. Então, há pessoas que fazem isso. Dispõe do coronavírus, ou acha que pode estar com ele, ou esteve com ele, mas não tem sintoma, mas não tem o menor cuidado de reservar 14 dias de isolamento para não passar o vírus aos outros, porque nesse período ele ainda está tendo o vírus, não está doente, mas está contaminando, então ele tem que ficar em casa. Mas ele o faz porque egoísta, só pensa em si, e que os outros que se danem. Aí ele visita aquele que ele tem maldade, tem uma encrenca, lesar aquela família. Esse está cometendo um crime, que a justiça pode não alcançá-lo, mas a consciência acusa. Então, devemos ter compaixão pelos ignorantes e esclarecê-los, e devemos ter muito cuidado com aqueles que estão ainda na perversidade, alimentar um outro nível de amor para lidar com aqueles que vivem o profundo desamor e o manifestam como ódio, jogando para a sociedade as suas mazelas interiores que eles não resolveram. Como podemos ajudar parentes de pessoas que têm morrido por Covid-19 e sequer estão tendo condições de velar seus entes queridos e de receber o ombro de amigos e parentes neste momento dolorido? O luto é sempre um processo muito doloroso. E o que menos a gente deve fazer no luto é doutrinar. E é falar
a mente da pessoa no seu nível de racionalidade e de intelectualidade. Na expressão da dor de quem perde, o coração, a afetividade, a compaixão e o acolhimento é tudo que podemos fazer a alguém. Quando perdi um ente querido, um irmão, num acidente de carro, junto com 2 outros seres muito amados que desencarnaram num acidente de carro há um tempo só, eu nunca me esqueço que uma pessoa veio, me abraçou e disse, sem palavras. Eu não esqueci tanto que estou lembrando agora, porque não tinha palavras, era uma dor enorme. Um irmão que estava recém-formado, um irmão que estava recém-casado há 6 meses, um irmão que tinha uma vida inteira pela frente, com um carro novo, recém-comprado, desliza numa estrada e dá de frente com o outro, segundo a narrativa do sobrevivente, do único sobrevivente. É patético, é surpreendente, porque é absurdamente imprevisto, mas são as leis da vida. E nessa perspectiva, esse amigo me abraçou e disse isso, sem palavras, que às vezes só o abraço, só o acolhimento, a escuta. E se não podemos fazê-lo pessoalmente, fazemos virtualmente, orando pela pessoa, FaceTime, e-mail, enfim, nós podemos usar as redes sociais para embalar, lembrando da rede da Amazônia, embalar o outro que sofreu, e que às vezes está sofrendo muito mais ainda porque não pode enterrar os seus entes queridos em função, que é um quadro que ainda não estamos vivendo no Brasil, oxalá não tenhamos essa experiência no Brasil, mas se tivermos, temos que acolhê-la. É que as contaminações e o número de óbitos estão tão intensos que não é possível deixar as pessoas velarem e nem às vezes dar conta de todos os mortos. Então, impede a pessoa de viver o luto como ela deveria viver. São circunstâncias muito dolorosas, porque a dor de quem desencarna é liberadora, mas de quem fica, ela é crucial. Então, ela precisa da nossa solidariedade, do nosso aconchego. Nessa fase inicial, só acolhimento, só escuta, só colo, sabe? Criança, quando bate-se, corta-se, ela quer o colo da mãe. Depois ela vai entender o processo. Somente depois ela quer saber das coisas. No início ela quer ser consolada. Então, console presencialmente ou virtualmente, faça-se presente, sem nenhuma tentativa de doutrinação, de catequese, de fazer a cabeça do outro. Ame o outro, simplesmente escutando, acolhendo, e você estará fazendo o máximo por esse outro. Porque, mesmo tendo conhecimento que a vida continua, temos a sensação de medo da situação que estamos vivendo. Seria instinto de conservação ou falta de fé? Falta de conexão divina. Nós temos medo de viver porque temos medo de morrer porque temos medo de viver. A nossa insegurança, ansiedade, angústia, ela é tanto mais intensa quanto maior é a nossa desconexão do fulcro da nossa realidade essencial. Quanto mais nós mergulharmos no Deus que somos, mais nos conectamos com Deus que é fora e que nos empapa, que nos impregna. Essa desconexão interna e externa é que nos deixa como se fosse uma folha ao vento. Prestar atenção numa folha ao vento, ela vai para onde o vento bate. Ela não tem direção, a não ser a que o vento impõe. Mas um pássaro, mesmo na tempestade, ele sabe para onde ele deve seguir. Ele tem um roteiro que está conectado. Eu vejo aqui na Amazônia, por exemplo, as tempestades tropicais e os urubus voando. Você não vê um raio alcançar um urubu. E você não vê um urubu perdido, eles ficam naquela dança nos céus e o céu plúmbeo, e quando a gente vê, eles vão, e quando a chuva chega, eles já seguiram adiante ou já se acomodaram. Por quê? Porque eles estão conectados no nível de conexão com a natureza que os envolve e que os inclui. Então, nós seres natureza, mas nós temos a capacidade de poder fazer essa conexão ou não, porque ela não é automática como do urubu, do rato, dos outros animais e das plantas. Nós somos chamados a fazê-lo conscientemente. Mas quando a gente rompe com a consciência que é o divino em nós, nós ficamos perdidos. Ficamos atrapalhados, parece segue em tiroteio, como se diz vulgarmente.
porque a gente não sabe para onde vai. Aí vem angústia, tensão, síndrome do pânico, tristeza, agonia. A gente fica completamente fora de si para lidar com situações que às vezes são banais. Imagine com as situações que são desafiadoras. Então, é falta de fé também, mas a fé compreendida nesse sentido, da compreensão das leis divinas e da conexão amorosa que eu faço a partir da compreensão que a fé minha seja comigo, com a minha essência, conectando-me com a divindade. Aí eu sei consciencialmente para onde eu devo ir ou não devo ir. Eu sei que isso me é desafiador e que eu preciso enfrentar ou eu devo me recolher. Eu sei que se a morte chegar comigo ou com um ente querido, ela está dentro dos desígnios divinos, porque eu estou fazendo o que preciso fazer e ganho serenidade até para lidar com a dor, para que ela não seja uma dor doída, ela seja uma dor aprendizado. Vamos à última pergunta. Alberto, e o que é viver bem segundo o Espiritismo? Viver bem é viver segundo as leis da natureza. É poder ser melhor a cada dia em relação a si mesmo, não em relação aos outros. É se autossuperar emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, centrado nos seus valores intrínsecos morais, numa ética que o Espiritismo nos enseja, evocando a figura de Jesus. Todas as vezes que nós nos reportamos a princípios e valores do cristianismo, ao Cristo em si mesmo, nós somos convidados a fazermos a transposição dos nossos limites, a desenvolver as nossas possibilidades e a reverter alguns nós que nós demos e que precisamos desatar. Então, viver bem é viver a vida conectada com o bem, com o belo e com o bom, com o verdadeiro, com o justo e com o misericordioso. Quando nós conseguimos fazer isso no nosso nível evolutivo, nós estamos fazendo o melhor que precisamos fazer. Quer sejamos ricos ou pobres, quer sejamos bonitos ou feios, quer sejamos altos ou baixos, mulheres ou homens, estejamos saudáveis fisicamente ou doentes, nós estamos fazendo o melhor se estamos vivendo nessa plataforma de princípios, nessa carta de princípios que o cristianismo, através do Cristo, nos ensejou no Espiritismo reeditar. E por isso o Espiritismo não apresenta nenhuma outra ética e nenhuma outra moral que não seja a moral do Evangelho de Jesus. Nesses dias, onde se evoca Jesus na experiência que ele teve da crucificação e que se seguiria a ressurreição, nós temos a possibilidade de podermos estar analisando de que a morte deste homem que viveu, e ele foi grande porque viveu, não foi porque morreu. Porque a cruz é um fenômeno quase banal, porque Pedro disse, eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima, só o mestre me crucifique de cabeça para baixo. Paulo de Tarso, diante do Augusto, que deveria lhe degolá-lo, e que estava temeroso, ele diz para o Augusto, cumpre o teu dever. Então morrer, meus irmãos. Então a gente fixa-se num Cristo na cruz, cheio de sangue, mas isso não é o importante é o Cristo vivo, fora da cruz, que viveu, que atendeu as pessoas, que ousou viver com ricos e pobres, com doutores e com cegos, com prostitutas e com publicanos, coletores de impostos, com romanos e com seus pares judeus. Esse é o que fez Jesus ser o grande homem. A cruz foi apenas o coroamento de uma vida que inevitavelmente ele iria levar à cruz, porque os homens estavam tentando sufocá-lo. E colocando na cruz, ele cumpria as profecias para que pudesse ser reconhecido o Messias. Mas a sua vida é que foi abundante e bela. E foi abundante e bela porque ele ressurgiu. E a ressurreição dele hoje, e neste encontro que estamos tendo, ela está sendo confirmada pela ciência espírita há mais de um século e meio atrás, pela tanatologia nesses dias, pelos estudos das experiências de quase morte, pelos estudos das experiências da memória extracerebral. Estamos confirmando
este homem que matou a morte, com um viver durante o corpo e fora do corpo, intensamente as leis de amor, a tal ponto, um espelho refletindo a divindade, que até hoje a humanidade confunde Jesus com Deus. Não reconhece, às vezes tem confusão, tem dificuldade de ver como um filho. Nós somos um Jesus amanhã, nós somos um Cristo a caminho da nossa cristificação. Não é da nossa crucificação, também da crucificação, mas da cristificação, expandindo o nosso processo iluminativo. Por isso queremos encerrar a guisa de oração, lembrando a poesia de Alta de Souza e fazendo menção a como ela se estabeleceu, segundo a tradição, de que Chico, naquela época, recebendo a comunicação dos desencarnados, muito jovem, com 20 anos aproximadamente, um pouco antes e um pouco depois, foi quando surgiu o Parnaso de Além Túmulo, a obra. Então ele era muito questionado, e um religioso o abordou no cemitério, quando se estavam sepultando o corpo de uma pessoa, tentando ridicularizá-lo, disse-lhe, negando de que era efetivamente os mortos, que os mortos então venham e se comuniquem agora, aí por ti. Então narra-se de que ele sentou no cemitério em meio àquela situação lúgubre e recebeu essa notável poetissa que desencarnou tão cedo, com 20 e poucos anos, em Natal, Alta de Souza, e recebeu esse poema relacionado à circunstância, que era a morte, que era o adeus, mas uma poesia, que é um soneto, que traz o encanto e a beleza da fulgurância da vida além da vida. Adeus, o sino plange em terna suavidade, no ambiente balsâmico da igreja. Entre as naves, no altar, em tudo voeja o perfume das flores e da saudade. Geme a viuvez, reclama a orfandade, e a alma que se libertou do casulo do exílio beija a luz imortal e que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terras das desventuras, adeus, amados meus, diz das alturas a alma o azul do céu singrando. Adeus, clamam as rosas desfolhadas, adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Que Deus fique conosco. Cada novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br